42%. Esse é o percentual das empresas brasileiras que informam em pesquisas que não se percebem como preparadas para responder adequadamente a incidentes cibernéticos. Esse percentual é muito maior, na verdade ele é o dobro do registrado na América do Norte e na Europa. E traz uma reflexão que me parece bastante pertinente. Será que reduzir esse número não passa também por preparar melhor os times técnicos para assuntos relacionados à estratégia e ao plano de continuidade de negócios? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso episódio do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o Alan Costa, você já sabe, o host do Safe Talks, apresentador aqui do nosso podcast que te ajuda a caminhar de forma mais íntegra e segura para a estrada do futuro. E hoje o tema é tremendamente instigante, né? A gente pode começar se perguntando, por exemplo, se afinal de contas não é hora dos times técnicos começarem a sair da bolha da tecnologia, da bolha da cibersegurança e buscar um melhor alinhamento com as questões estratégicas, com as questões do negócio e com as questões que efetivamente são relevantes para que as empresas possam ter sucesso no mundo de hoje, que, como nós sabemos, é muito mais digital do que qualquer outra coisa. Para conversar com a gente sobre isso hoje, eu tenho aqui do meu lado Luiz Milagres, mais conhecido como Milagres, o Head de Segurança Digital da Eduz. Seja mais do que bem-vindo, meu cara. Primeiro, que apresentação maravilhosa, espetacular. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha que espaço excelente e um assunto melhor ainda. Vamos tirar a galera dessa bolha. Maravilha. Aproveitar que você falou no espaço, me deu a deixa, né? Você já viu esse espaço aqui em episódios anteriores, mas esse é o nosso espaço novo aqui da ISH Tecnologia em São Paulo, nossa sede nova, e que se transforma, né, de tempos em tempos no nosso estúdio para gravação do Safe Talks. Então sejam também bem-vindos aqui à nossa casa SH Tecnologia. Luiz, eu queria começar pelo começo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Eduz, o que é a Eduz, o que ela faz, e emendasse dizendo quais são os principais desafios que você percebe em termos de cibersegurança e qual é o seu papel dentro da companhia para lidar com esses desafios aí. Ótima pergunta. A Eduz, na essência, é uma empresa de tecnologia. Acho que um dos grandes movimentos que eu fiz da carreira de ir para lá era trabalhar numa empresa nativa digital, ou seja, ela não sabe o que é uma transformação digital, ela já nasceu ali. E a Eduz, na essência, ela é uma plataforma hoje que permite conteúdos online, experts, divulgar o seu conteúdo, cursos e monetizar sobre eles. Então pensa que a gente tem uma ideia brilhante aqui, vamos fazer um curso juntos, nós somos coprodutores de um curso e a Eduz ajuda você a distribuir os lucros, distribuir o dinheiro, pagar, cobrar. Então é uma plataforma que permite você, de ponta a ponta, monetizar aquilo que você cria digitalmente. Na essência, é isso. E aí eu posso imaginar os desafios, porque, como você falou, nasceu digital, ou seja, qualquer tipo de incidente digital simplesmente inviabiliza o negócio. Exatamente. Então, e fora que não só nasceu digital, mas o montante financeiro, as pessoas com que a gente lidar. Então, pense em experts, o seu expert favorito, aquele que você segue no YouTube, provavelmente é um cliente nosso. E esse cara, ele tá ali com um lançamento muito crítico no final de semana, a disponibilidade, a integridade e a famosa confidencialidade dos dados dos clientes dele precisam estar seguros. É um nível de complexidade brutal, porque como você falou, não é só o negócio da Eduz, é o negócio de provavelmente milhares de produtores de conteúdo que se você não estiver rodando com tudo confiável, com tudo como tem que estar, você está interrompendo a possibilidade dessas pessoas também desenvolverem os seus negócios e ganhar dinheiro, né? Exatamente. E mais do que isso, com leveza. Então, não somos um banco. Eu já fui de banco, já trabalhei no financeiro. Eu não posso colocar uma carga de controles bancários em cima de uma plataforma digital que tem, por essência, ser leve, fluida, rápida. Então, quando você pensa num lançamento, puxar um pouco lá do comercial, eu tenho que facilitar a venda e não dificultar a venda. E facilitar a venda significa você ter leveza equilibrada com controles de segurança para que aquele processo não se torne duro a ponto de um cliente falar assim, não sei se eu quero esse curso mais. Ele tem que ser levado à venda como um bom comercial faz. Entendi que isso é valoroso, vou comprar. Se ele tiver segunda dúvida, porque 5 segundos a tela pensando, faz ele pensar demais, posso perder uma oportunidade. Perfeito, perfeito. E qual é o teu papel dentro da Eduz para assegurar que toda essa infraestrutura possa estar disponível, íntegra e segura? Bom, quando eu fui para lá, eu fui na essência de ajudá-los a ter esse equilíbrio de segurança. Ela teve um avanço bastante significativo nos últimos anos, até pela produção de conteúdo online.
Então, como uma boa empresa digital, ela tem suas vantagens pela leveza, só que também um carro muito leve pode ser meio perigoso de você acelerar demais. Então eu fui para lá com essa missão de ajudá-los nesse equilíbrio. Mas eu tenho um viés de tratar a segurança, eu não vou chamar de diferente, mas eu tenho uma percepção um pouco fora da casinha do convencional. Então eu não carrego o book de segurança debaixo do braço. Então hoje eu estou lá com um papel de riscos não financeiros e um olhar muito maior para as estruturas de entrega de valor no negócio. Então, na prática, eu olho a nossa segurança vertical com todos os domínios do nicho que nós conhecemos, mas na prática eu tenho que traduzir isso a um avanço mais rápido do negócio com a gestão de risco que habilite o negócio a crescer, seja perene, mas sem travar, sem burocracia. E a forma com que eu enxergo isso está encaixando bem lá. Então pensa que eu chego numa empresa que ela sempre foi muito leve. Então pense se você trabalha numa empresa talvez bancária, que eu conheço bastante, que tem vários steps de controle e tem que ser assim mesmo. A Eduz já nasceu meio digital, então ela não tem grandes steps de burocracia. Vantagens, é mais rápido. Desvantagem, às vezes sai da pista. Então, como é que você consegue ajudá-los a não implementar burocracias extremamente restritivas, que eu não topo, e ao mesmo tempo o suficiente para que ele se mantenha na pista e acelere mais? Eu sou um cara que gosta muito de carro, você já deve ter notado. Então, não vale a pena eu colocar um freio de Ferrari e um carro popular, porque o custo e o benefício não fazem sentido. Mas o inverso é verdadeiro. Eu quero acelerar 300. Com um freio de carro popular, você vai acelerar uma vez só. E a perenidade do sucesso, você não vai conseguir vivenciar. E nem contar a história de como foi a experiência, eventualmente. Então, ali minha ajuda com eles vamos olhar então essa gestão de riscos. E se o cara falar assim, eu quero lançar um carro sem freio, eu topo, eu entro com você no carro, sem problema nenhum. A questão é, quando você quer acelerar? É premissa você sobreviver? Se não for, pode Se não for, aí talvez eu também não queira entrar mais. Mas se é premissa e provavelmente a gente vai falar assim, eu topo o carro sem freio como MVP. A questão é, eu vou te colocar numa pista de aeroporto, bastante espaço, velocidade baixa, ele vai parar na inércia. Provavelmente, se você pergunta para um cara de segurança muito raiz, ele vai falar, não dá para ter um carro sem freio, é muito perigoso e ele não pode andar assim. E aí, como é que eu faço com o meu MVP? Não faço? Porque eu não tenho dinheiro para tudo. Então essa é um pouco do meu viés ali, e eu estou experimentando esse método que eu já experimentei numa empresa um pouco mais tradicional, e agora avançando numa nativa digital e tô indo bem, viu? Cara, eu achei sensacional essa tua abordagem, porque ela vai ao encontro daquilo que a gente escuta dos nossos clientes e nos eventos onde a gente vai, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em que parece que a grande dificuldade do profissional de cibersegurança, ou uma das grandes dificuldades, é exatamente conseguir conciliar isso que você fala de eu quero acelerar a 300 sem freio ou eu quero acelerar a 80 com freio de Ferrari. Você também enxerga dessa forma? Você acha que esse ainda é um gap a ser preenchido no mercado de cibersegurança pelos profissionais que hoje sentam em cadeiras importantes e estratégicas no mercado? Eu não vou afirmar, porque é muito ruim de dizer, mas até no meu tempo de consultoria, depois, eu quase dou como certo que sim. O que trouxe o profissional de segurança até aqui, na minha visão, não vai levar para frente. Perfeito. Então, quando eu olho um cara que senta na mesa, por exemplo, hoje eu tenho um contato direto, eu tenho um papel de conselheiro consultivo, então eu consigo direcionar, ajudar os outros conselheiros e acionistas com CEOs. Na Eduz é um papel executivo, então é o contrário, e eu estou conectado direto ao CEO. Mas para conectar direto ao CEO, vou ser muito objetivo aqui. Não vou desdobrar controles de NIST num diálogo de 5 minutos. Perfeito. O que eu vou desdobrar? Potencial de receita, eventuais riscos de perda, cliente, churn, como que eu conecto um eventual progresso na estratégia de growth. Olha o que eu estou dizendo. Quem, nosso time de segurança, eu sou parte disso aqui, conhece a estratégia de growth do seu principal produto do negócio. Não importa se você é bancário e está distante, não importa se você está numa startup. Se o cara de segurança não conhece, me desculpa, você está 5 passos para trás e provavelmente você vai ter alguns prepostos que traduzem mais ou menos o métier de segurança para quem de fato vai tomar a decisão. Por isso, até uma coisa que corrobora com isso, quantos CISOs ainda respondem para CIOs, CFOs? Perfeito. Então por que o CISO, que até tem um pouco de dúvida se o papel está certo, acho que não é um CISO, ele não é chief, porque se tem um outro chief em cima dele, ele não tem prerrogativas de assinar sozinho. Perfeito. Então, como o gestor de segurança ainda tem um preposto, por que esse cara não escalou ainda? Perfeito. Só se perguntar por que ainda não escalou.
Acho que os motivos cruzam no que eu acabei de falar. Muito legal. E é interessante ver como a história se repete, né? Eu sou um pouco mais velho que você, então eu já passei por algumas transformações a mais. E a única coisa que eu tenho a mais do que você, eu costumo brincar com isso com meu filho, né? A única coisa que eu tenho a mais do que você é a idade. Então, como eu tenho mais idade, eu vivi um pouco mais. Mas eu me lembro que na época em que se falava que tecnologia tinha que estar integrada com a estratégia do negócio, esse era exatamente o desafio dos CIOs na época, porque a maioria dos CIOs até então eram conectados ao CFO nas empresas, ou seja, era um centro de custo. E como tal, era muito difícil fazer essa conexão da tecnologia com a estratégia do negócio. Claro, o tempo evoluiu, o mundo evoluiu, e hoje não há como se pensar em estratégia sem tecnologia. Mas eu disse que a história se repete, porque parece que nós estamos passando pelo mesmo momento no que tange ao papel dos CISOs em termos de garantir a segurança do negócio, a integridade do negócio para que ele possa operar. Faz sentido? Total sentido, mas vou colocar um papel. Você falou dos CIOs. Já notou quantas empresas não têm CIOs e tem só CTOs? Sim, perfeito. Tem um porquê. E aí vou te dizer por quê. Os CIOs também estão perdendo a habilidade de integrar a tecnologia de forma habilitadora. Ainda está numa linha muito fechada. Ah, mas eu falo de A. Então, esse já é o motivo. Você está falando de A com que propósito? Perfeito. E aí você substitui pelo CTO e fala assim, mas por que o CTO? Porque ele está muito direto à engenharia de software, que permite você ser ágil, elaborar produtos até beta ou alfa e lançar rápido. Mas se tiver falha, o cliente topa falhas. O risco pode ser até assumido pelo CEO, desde que, claro. Então, eu coloco experimentação de mercado, deixo claro que é uma experimentação e avanço. E o CIO, por que ele não faz isso? Boa pergunta. Por que ele não faz isso? Perfeito, perfeito. Faz Tem sentido? um gap, faz todo sentido também. Tá. Tem um gap nessa formação aí, com toda certeza, né? Na forma como o mercado evoluiu, muito provavelmente, né? Exatamente. O CIO cresceu acreditando que o seu papel era colocar a tecnologia para funcionar, de preferência a mais moderna possível, e aí os hypes vão se sucedendo, como você falou, o hype do momento é a inteligência artificial, mas acaba que pouco valor é extraído dessas tecnologias se elas não estão intrinsecamente conectadas com Exatamente. o negócio, né? E me conta uma coisa, você acha que muitas vezes, esse gap no perfil dos profissionais de segurança digital, você acha que isso contribui para uma espécie de cabo de guerra que a gente vê acontecendo nas organizações todo dia? O que eu me refiro quando eu estou falando desse cabo de guerra? De um lado, você tem profissional de tecnologia querendo cada vez mais investimento. Claro, quanto mais recurso você tiver, provavelmente mais você vai conseguir fechar portas e garantir a integridade de tudo que você está protegendo. Mas do outro lado, e eu sempre brinco com isso, cibersegurança é sinistro, né? Porque a gente tem que convencer alguém a investir um caminhão de dinheiro para não ver nada acontecer, na essência é isso. Então, do outro lado, você tem o board das companhias, o CFO das companhias, o CEO das companhias, preocupado com o custo e preocupado com projetos onde o resultado é mais palpável, né? Perfeito. Se eu vou contratar um sistema novo para apoiar o meu pessoal de sucesso do cliente, isso tem resultado palpável, tem indicador que mostra que o cliente está mais feliz, mais satisfeito, comprando mais, etc. E quando eu invisto em cibersegurança, os indicadores não são necessariamente os mesmos. Você acha que esse gap na formação e na percepção do papel do profissional de cibersegurança acaba ajudando a tornar esse cabo de guerra mais intenso? Eu tenho certeza disso. O ponto é, quantos profissionais de segurança e tecnologia estão ajudando na agenda de outras áreas, não a só dele? O que eu quero dizer é o seguinte. O cara tem a agenda dele, com o orçamento dele, e as mesmas histórias como você falou muito bem. Eu preciso de mais licença, mais ferramenta, mais pessoas, porque os riscos estão maiores e se a gente não tiver isso, o mundo vai acabar. Bom. E é importante isso, tá? Eu incentivo todo mundo aí a aumentar Concordo. o budget, o orçamento e tal, porque isso aí é importante para que as Vamos empresas de girar o negócio. MSSP possam sobreviver também. Fato. O ponto é como. O que você está vendendo de fato como segurança? Se você está vendendo segurança somente, tem gente que anda, se você vê o mercado segurador, se eu não me engano, 16% dos carros no mundo, no Brasil tem seguro. Significa que o resto não está nem Não aí. tem. Ou não sabe, ou não consegue pagar. Perfeito. Tudo bem. Mas tem gente que pode pagar e também não tem. Perfeito. Aí você fala assim, então tá, o que eu estou vendendo de fato então? Vou dar um caso real. Se você vender um SOC para um executivo distante, até mesmo de tecnologia, eu aposto que a reunião acaba em 1 minuto. E os outros 15 você vai falar sozinho, por mais que você tenha tempo. Mas se eu vender performance do produto, em vez de vender o SOC, você vai falar assim, mas não é minha responsabilidade como segurança. Bom, se você já está pensando assim, nem pode já desistir. Performance de produto significa que segurança está intrínseca naquele meio, só que ela não é perceptível. Então eu começo a vender no SOC uma habilidade de monitoria e observabilidade além da minha competência. O que eu quero dizer é,
Na frente do palco, eu estou vendendo a performance do produto. O cliente está sendo bem sucedido. Na jornada específica com nossos GAs, eu consigo ver que ele consegue ser fluido. Eu tenho um time bom, eu respondo rápido. E aí vem a mais importante, resiliência, que não é ficar dando shift de parque de data center. Resiliência é, eu entro numa fatura, eu consigo ver a fatura. Mas se eu tiver um erro, eu, em vez de mostrar a mensagem de erro, eu falo assim, acabei de enviar sua fatura para o seu e-mail cadastrado porque eu estou indisponível nesse canal. Eu atendi o cara. Eu só mandei a fatura para o e-mail cadastrado, eu quero que ele pague, então eu estimulei. Se eu projeto uma mensagenzinha de erro, ele liga no meu call center que vai me custar mais. Sei lá, 10, 50 reais, não importa, é mais custo. E uma experiência péssima, que eu saí do digital e fui para o analógico. Analógico, tem uma pessoa do outro lado. Puxa, eu de segurança deveria olhar para isso? Deveria. Toda essa cadeia de experiência, olhando a jornada do cliente, com o cliente no centro, vai permitir você ter diálogo com o produto, sem cabo de guerra. Com o financeiro, com os dados que você vai obter. Até mesmo com o CEO, eventualmente, porque ele está com aquele PNL na mão. DRE, como a gente consegue entender como se estrutura isso? Milagres, eu já tenho incidente aberto, meu celular não para. Arrisco dizer que 60% da sua agenda hoje você podia desprezar. De verdade. Porque aquilo ali é um vício que a gente parece que está sempre muito ocupado, mas eu desafio você a terminar o dia de hoje e falar assim, meu dia foi produtivo por causa disso, disso e disso. Pensa nisso. Porque responder um volume maior de incidentes deveria te dar munição para chegar em produto e falar, eu preciso priorizar alguns temas com engenharia, porque essa cadeia de incidentes gera insatisfação no cliente, olhando o churn pode ter impacto, pode não ter, e se a gente fizer esse investimento, a gente pode ter um retorno de redução de incidente, que diminui o custo e permite a gente ter dinheiro para outros investimentos. Isso, para mim, não sei se você concorda, é uma visão de quem está fora da casinha. Você não deixou de olhar o SOC. Não deixou de integrar o NOC. O diálogo com engenharia para desenvolvimento seguro já é truculento. Porque a gente acusa os caras de desenvolverem mal, eles desenvolvem falando que gente que atrapalha a sprint. Por que o cara de segurança não desenvolve com os caras? Senta junto, faz parte da sprint. Ensina e é ensinado. Então, o que eu quero dizer, bottom line é, o quanto você levantou hoje foi ajudar a agenda dos outros, e não a sua própria. Dos outros integrados, porque segurança não é uma vertical. Segurança como dados, como tecnologia, ela é uma horizontal na companhia. Mas a gente não se posiciona assim. Sensacional. Você já gravou o teu curso lá na Eduz e publicou lá para o pessoal consumir? Devia. Ainda não, mas eu tô aprendendo muito. Eu tenho conhecido uns caras que eu vou te falar, tenho aprendido mesmo. Nos anos de corporação, de consultoria, eu não vi esse marketing digital passar da forma com que eu estou vendo hoje. Você pode ter uma opinião diferente e tal, mas tem alguns caras ali que realmente estão com uma cabeça que vai guiar muita empresa para o futuro. Tem, obviamente, como todo lugar, bons e ruins, cabe a gente decidir. Legal. Mas eu tenho visto assim realmente aberto minha cabeça com algumas ideias de negócio. Eu gosto demais da tua visão, quero explorar ela mais um pouco. Dá vontade. Como é que você acha que a gente pode caminhar para ajudar o mercado de cibersegurança a adquirir essa visão do negócio, essa competência que é tão importante? E eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Bom, a primeira, aqui. Isso aqui é um passo. O meu prazer e privilégio de estar participando de um podcast tão relevante quanto esse, é poder levar essa informação e dizer sim, é possível. Experimentadas em empresas corporativas que demoram um pouquinho mais, têm uma articulação maior e também nativas digitais. É possível, é questão de paciência e atitude. Esse podcast, como qualquer outra participação de evento, é um passo. Outros é a gente ter um negocinho que para mim muda tudo. O que eu faço hoje ainda é relevante? Se não, o que você vai fazer a respeito? Porque se você achar que é relevante com base em outros CISOs, os outros CISOs vão falar que é relevante. Agora, pergunte para um cara de produto. Excelente. Então, eu tenho desafiado muito a gente fazer cruzamentos de percepções. Por exemplo, em eventos que só vai CISO, e eu já vivenciei, e é bacana, todos concordam, às vezes, com atrocidades do que eu observo de negócio. Deveria, porque deveria, porque deveria. Quando eu olho assim, eu falo assim, cara, vocês nunca foram um empreendedor. Se você for empreendedor, você vai ver que dos 80% de deveria, você já vai tirar, porque não dá. Então, pensar como empreendedor, entender o que é administração de um negócio, você vai olhar e falar assim, de tudo que eu tenho que priorizar, o que eu faria? O que você faria no lugar? Por isso que eu falo muito da agenda dos outros. Então, no final do dia qual é a atitude que a gente está tendo diferente para mobilizar a segurança intrínseca nas agendas dos demais? Como? Primeiro, acho que se comunicar bem é o mínimo. Lembrar que a segurança não é o centro de uma empresa. Você falou um número. Tem empresas que nem têm segurança e estão sendo rentabilizadas, talvez não vão longe. Talvez. E talvez vão.
Então a segurança ela não é o centro. Quem é o centro de uma empresa também não é o seu chefe, é o cliente. Perfeito. O quanto você sabe que seu cliente está sendo bem sucedido no principal produto de uma empresa. Fiz uma pergunta uma vez para alguns colegas, gosto de todos, mas foi bem interessante. Eu falei assim, quem é que domina o principal produto da empresa que você tem que proteger? Levantem a mão, por favor. Domina. Cartão de crédito. Tô falando um exemplo. De cabo a Ponta a ponta. Cartão de crédito, todos têm. Você conhece? Ponta a ponta, de poder dar uma palestra, uma aula sobre o assunto? Quantos vocês acham que levantou a mão? Provavelmente nenhum. Pois é. Alguns, sim, que estão lá há muitos têm. Por quê? Mas falo domina é no sentido de você agora representa o produto, responsável pelo P&L, avança. Você consegue? Precisa de um tempo. Então a segurança não está sendo bem aplicada. Porque você está indo talvez com aquele pensamento de segurança tem que ser parte de tudo. Já ouviu essa frase? Sim, o cara de sim. produto tem que pensar em segurança. Sim. E você não tem que pensar no produto? Perfeito. É uma via de mão dupla. Exato. Por isso que eu falo que conscientização ela é uma via de mão dupla. Eu tenho que me conscientizar e com o meu time do produto. Ao mesmo tempo, de forma até talvez não direta, o produto vai te chamar para a mesa para conversar, até antes de ter as ideias brilhantes, que em geral segurança é chamado só no final. Muito bom. É o que eu acho. Eu acredito Ontem eu tive nisso. uma ligação com um analista do Gartner nos Estados Unidos para falar sobre temas ligados a marketing e tal. E ele me disse o seguinte, né, que você não tem que estar preocupado em resolver o seu problema. Você tem que estar preocupado em resolver o problema do seu cliente. Porque é isso que mantém a empresa de pé. Me parece que isso tem uma conexão direta com isso que você está falando. Né? O papel do cara de segurança não é resolver o problema dele de segurança, porque se fosse, ele desconectava tudo da tomada e estava tudo resolvido. Acabou todo e qualquer risco, tanto de exfiltrar informação quanto de um hacker estar aqui dentro. Mas, evidentemente, que isso não viabiliza o negócio. Né? Exato. E mais do que isso, se o seu produto fosse segurança, qual é o valor que você consegue construir com ele? Parou para pensar que se não existia uma empresa com um produto, seja qual for, a segurança é desnecessária? Porque se eu não tenho carro, preciso ter freio. Perfeito. Então, na prática, nós somos um coadjuvante muito importante. O protagonista é o cliente. E como é que eu faço? Hoje, um empreendimento basicamente é eu construir algo que gere uma solução, que um cliente confie de topar e integrar com a gente e possa rentabilizar. Porque tem produto que ainda é alavanca. Ele não vai rentabilizar no primeiro ano. Sabe melhor do que eu. Como é que você faz isso? E aí você vem com uma ideia de segurança no meio de todo esse balaio. Tá bom, estou falando talvez de startups, vamos escalar um pouquinho. Eu preciso gerar credibilidade, então. Desde o primeiro momento. Desde a primeira relação com o cliente. Então para de vender segurança e vende credibilidade. Você vai notar que segurança não é feita com Zero Trust só. Ela não é feita só com a gestão de acessos, com SOC. Você vai ver que a segurança é feita com percepção. Eu me sinto seguro aqui. Eu me sinto seguro. Eu não estou raciocinando se tem 2FA, quantos acessos. Eu não processei essa informação. Como é que você faz o cliente se sentir seguro dentro de uma jornada de evolução de um produto, digital ou não? Que ele confie de estar ali com você. Aqui começa a conversa de você relacionar o produto, credibilidade do produto gera receita, gera cliente e assim o ciclo virtuoso se constrói. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de falar de monitoria, de falar de se o cliente está sendo bem sucedido. E por trás da cortina, você coloca o SOC, coloca todas as nossas parafernálias que a gente tanto gosta de brincar por trás da cortina. Eu não vou pedir dinheiro para colocar um CIEM. Eu vou tentar conquistar o dinheiro para dar observabilidade. Perfeito. Mas isso é responsabilidade de quem? De todos nós. Eu sou cross, lembra? Vem cá NOC, vem cá engenharia. Vamos todos. E nós temos a competência para isso. Quanta ferramenta boa a gente tem para conciliar logs e dar respostas além da segurança? A dúvida é se a gente faz. Muito bom, muito bom. Milagres, eu queria voltar, explorar mais um pouquinho o tema que você trouxe, quando você usou a analogia do carro, que eu também gosto muito, né? Eu uso demais a analogia com carro, porque também gosto de carro e tal. Você usou de maneira muito adequada, né? O exemplo do carro popular com freio de Ferrari e a Ferrari sem freio, né? Isso me parece estar diretamente relacionado com o apetite a risco. Primeiro, o apetite a risco influencia nas decisões que você tem que tomar como head de segurança, como CISO. E segundo, como é que você, no seu papel, consegue influenciar esse apetite por risco? E muitas vezes isso é importante fazer, porque o empreendedor, como você disse, o cara quer gerar negócio e ele não necessariamente percebe o risco ao qual ele está se expondo. Sim. Como é que você consegue influenciar isso? Bom, primeiro, um empreendedor em etapas muito iniciais, o apetite dele é alto.
Isso é um desafio muito interessante. Já lidou com alguém com apetite de risco alto? Onde você fala assim, puxa, posso vazar dado, cara? Eu topo. Uhum. E aí, o que você faz? Qual é a próxima pergunta que você faz? Se o cara topa um negócio desse, você fala assim, meu, e aí? Então eu não sou relevante? Pelo contrário, você é relevante. Claro. Para gerenciar esse apetite. Perfeito. Porque mesmo um risco alto, uma analogia do carro de novo. Se eu colocar um carro na pista, concorda comigo que o risco da gente é alto, como piloto, natural. Posso colocar capacete, todo macacão anti-chamas, tá? O risco é alto anyway. A questão é que como é que você gerenciou isso? Com capacete, tal. Então, Então, Bruno, você topa de vazar dado? Vou fazer o seguinte. Se tivesse que escolher qual que você escolheria? Aí o cara já olha assim pra você e fala assim, vamos proteger pelo menos o do cliente. Porque se o transacional não tiver vínculo ao cliente, ele serve muito pouco. E o cara fala assim, beleza, faz aí. Pronto, negociado. Porque o cliente no centro, de novo, é importante para a credibilidade. Então o apetite ainda está alto, mas eu isolei o cara que eu preciso conquistar e que ele conquiste outras pessoas. Isso o cara topa. Raramente, aí eu nunca vi nem em startups iniciais o cara falar eu não ligo pro dado do cliente. Isso não existe. Porque o cara precisa gerar credibilidade, senão ele não Seria uma alavanca. responsabilidade, claro. Exatamente. Então você chega nesse limite e dá para negociar, mas olha a forma. Não é o que absurdo. Como assim? Não entra num mérito de levar pro estômago. Entra num mérito de você colocar as opções na mesa e lembrar, eu não sou o dono do risco, eu sou o gestor dele. O dono do risco é você, é o cara que está investindo, é o acionista que pôs dinheiro. Então eu vou ajudar o cara a quê? Como se eu fosse acionista, e em alguns casos eu até gostaria de ser mesmo, e colocar as opções na mesa. Essa foi uma opção. Então se você topa o vazamento que a gente tem dinheiro para pôr em outro lugar, vamos só proteger do cliente, porque se ele não tiver credibilidade, ele entra e sai, fala mal e a gente não consegue alavancar. E o growth, faz isso aqui, o growth, vai para baixo e a gente perde. É a linguagem que ele sabe. O gráfico de growth, eu aposto. Essa folha sulfite, escolhe 5 gráficos, o de growth é um deles e o de churn é o da outra ponta. Receita está no meio, cliente ativo é receita por cliente ativo. Conhece bem. A gente tem que ter contato com isso e como é que eu ajudo nesses caras, não colocar o meu ali de quantos incidentes médios eu tenho por mês, entendeu? Isso não. Então, como é que eu ajudo nesses casos? No growth eu acabei de falar. Então, se eu isolar o cara, já aumento a credibilidade. Se eu dar sensação de segurança legítima para o cliente, não é fake, eu vou ajudar no growth e vou reduzir um churn. Cliente ativo por receita eu ajudo se eu tiver. Isso é legal. Isso é uma conversa. E um cara com apetite alto. Então, a minha influência vai em... Eu não posso falar japonês com quem fala inglês. Falar a mesma língua exige que eu estude a pessoa e o perfil e o que um CEO, um acionista, seja o que for, ele tem no pipeline dele de enxergar o que ele quer ver e eu me integro a esse caso. Eu aprendo a vida do cara e não eu forço ele a aprender a minha. Os meus dramas. Meus dramas eu fico lá atrás da cortina, levo pro time, levo um café, mas os do cara, para ele não ter um pesadelo na jornada, é eu integrar naquilo que ele já domina. Por isso que eu citei muito do DRE, o quanto a gente sabe onde a segurança está ali. Porque está ali, mas não está claro. E o quanto eu ajudo... Eu teve uma negociação muito boa que eu fiz na influência, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer uma coisa que eu queria, que eu achava que era importante, então eu fui apelar. Eu fui gerar eficiência. Só que eu fiz um combinado com o CEO na época. Eu falei assim, se eu gerar eficiência acima de 10%, você me devolve 5% para eu fazer outra coisa. Ele falou, se você gerar 10%, eu te dou até 8%. Então tá bom. Eu sabia que tinha um mato alto. Então eu vi que tinha, por exemplo, 3 ferramentas que sobrepunha, licença ali rodando, tinha ali nossa integração com infraestrutura e gestão de cloud, eu tinha workload ali que eu sabia que estava meio demais, enfim. Tem várias mágicas que a gente consegue fazer quando a gente não assiste para FinOps, por exemplo. A gente conseguiu reduzir 13. Ele me devolveu 8. Devolveu 8. O combinado ele seguiu. Maravilha. Então, você não tem dinheiro? Negocia, vai atrás, busca eficiência. Com o seu, com os outros. Desses 8, eu dividi 4 com a infra. Sensacional. Faz sentido? Então, assim, não tem? Vai atrás como empreendedor faria. Você não tem dinheiro se você for empreender. Empreende internamente. Perfeito. Isso não é trabalho do CISO? Bom, então, deixo as conclusões. O que é interessante é que nós estamos falando já, sei lá, acho que mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E nós estamos falando com um head de segurança de uma empresa 100% digital, que nasceu digital, que o produto é digital, e nós falamos muito pouco sobre tecnologia. Exato. Você acha que a paixão por tecnologia da maioria dos CISOs e dos profissionais de TI em geral, né? Você acha que isso acaba atrapalhando um pouco? A gente tem que se desapaixonar pela tecnologia e se apaixonar mais pelo cliente, pelo produto, pelo business? Acho que a gente se apaixona muito pelas nossas soluções de tecnologia. Eu adoro tecnologia, gente. Assim, se você
O que eu adorava e gosto ainda de estar no laboratório de desenvolvimento, o que eu gosto de falar com os engenheiros e tal. A questão é que eu já vi muito engenheiro maravilhoso, genioso, automatizar processo que não era mais útil na empresa. Várias vezes, não foi uma ou duas, não. E o cara felizaço de conseguir automatizar, mas quando a gente olhar, putz, esse processo não é utilizado mais na área. Que graça tem em fazer isso? Quando você projeta um engenheiro e fala assim, você é parte de algo que gera impacto de fato, primeiro, você gera motivação para o time. Segundo, a gente se apaixona demais pelas soluções. Eu já sou um apaixonado por problema. De verdade. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? Por exemplo, a Edu está perfeita? Longe disso. Mas me fala qual empresa está. A questão é que eu também não estou buscando a perfeição. Eu estou buscando resolver os problemas do cliente e manter o ciclo virtuoso de um negócio mínimo. E um deles é manter a reputação, a credibilidade, tudo que a gente conhece. E eu uso a tecnologia como meio. Talvez a paixão da galera está muito usar ela como fim. Ela é fim. Olha aqui, eu construí um app maravilhoso, mas o app é meio. E posso te falar, daqui 2 meses, vou chutar no alto, ele já vai estar meio outdated, ele já vai estar meio... O cliente já vai ter visto outra coisa melhor em outro lugar. Bancos hoje, você vê a competição dos apps bancários, você vê que, cara, eu até estou surpreso com alguns, sem citar nomes, que eram bancos tradicionais que superaram alguns bancos digitais, na minha visão como cliente, não estou nem falando de pesquisa. Por quê? Porque estão espertos. Perfeito. Então, eu não me apaixonaria, eu adoro a tecnologia, mas eu gosto dela aplicada a uma solução de um problema. E quando se resolve um problema, cara, aí é muito gostoso de você ver a confiança que a gente ganha interna. Uma coisa que eu tenho prazer. Eu queria você numa reunião para a gente discutir um projeto novo. Tem uns problemas aqui que a gente não consegue desenrolar. E eu sou o cara da segurança, ele não pediu ajuda de segurança. Ele pediu ajuda para resolver problemas que ele não consegue desenrolar. E eu vou colocar a segurança no meio. Aí vem o nosso know-how, mas eu nem sempre preciso explicitar. Vai ser tão óbvio o cara de produto pedir, vai ser tão óbvio o CEO falar assim, mas e o cliente, como é que está na jornada? O dado dele está passando por onde? Quando você escuta isso de outras players, a missão está cumprida. E você está na mesa. Você já está discutindo assuntos além da segurança, porque querem a sua opinião. Então, o seu empreendimento interno, que é a visão que eu tenho como empreendedor, eu sou um empreendimento, está sendo bem sucedida. Outras pessoas falam do seu progresso, ou de você, ou da sua estrutura, sem você estar lá. Perfeito. Hoje isso também acontece, só que mal. Perfeito. Chama depois. Faz o teste de invasão no final, que não dá tempo de corrigir, a gente tem que subir, e vai subir. Porque o cliente está esperando, eu tenho um market que eu tenho que conquistar, se eu não conquistar, o outro conquista. Essa percepção a gente precisa melhorar. Então, resumindo, tecnologia como meio. Hoje a tecnologia é IA, que antes era machine learning, já foi RPA, amanhã vai ser outra coisa. Perfeito. Trazendo um pouco para o lado mais processual. Nosso mercado também adora a sopa de letrinha, né? E uma das sopas de letrinhas aí que está na moda é o GRC. Sim. Como é que GRC pode, se é que pode, eu quero ver a tua opinião sobre isso, como é que GRC pode ajudar na tradução de todos esses dilemas aí, né? De levar para a empresa, para o board, a visão de segurança e vice-versa. Né? Isso tem um papel importante ou é só mais uma sopa de letrinha? Não, é uma sopa de letrinha que a gente não precisa ficar falando dela, né? Mas governar as coisas, né? Gerenciar os riscos e trazer um pouquinho do compliance é bom. A palavra compliance, ela já gera ela já não desce bem em algumas estruturas. É algo que você precisa, mas já ouvi N vezes que é um mal necessário. Perfeito. Tal como segurança, eu já ouvi também, infelizmente. Mas isso é questão na minha visão de como a gente posiciona o GRC. Pensa uma energia muito forte, que geralmente é muito ligada a empresas startups, que tem aquela energia de progresso. É igual o fogo. Sem controle, ele queima as coisas. Só que quando você coloca a governança e um pouco de controle, ele constrói e alimenta. Perfeito. E eu gosto dessa analogia porque esse fogo bem direcionado, ele vai alimentar, crescer, progredir, criar casas, fazer o sucesso. Agora, sem um mínimo de governança, tudo que você criar vai... o copinho fica... Um pouquinho de comida fica bom e toda a casa pegou fogo. Então, quando você traz esse cenário de governar, você permite, vamos só aplicar as energias para que a gente, não saia da pista ou não queime mais do que o necessário. Como? Sai um pouquinho do by the book e entenda, o que é risco para mim pode não ser para você como owner, acionista, CEO. Pode não ser. Porque eu venho de mercado com vícios. E esses vícios você não tem. Vamos lá, o que é risco para você? A primeira pergunta que eu faria. Quando ele começa a enumerar, você vai ver que vai sair de segurança, vai começar a falar de não financeiros e vai entrar no financeiro. Se for crédito, solvência, coisas que... Não vou entrar no mérito aqui, mas vale estudar. Quando você entende todos esses riscos, você fala assim, então tá, é isso que a gente tem que governar? Eu vou colocar alguns meus, ver se faz sentido, risco de vazamento do dado do cliente, a perda de reputação,
ficar fora do ar em períodos de lançamento, ou fora do ar em qualquer período, enfim. Tá vacinado? Agora governa isso. Você vê, o GRC, ele é um book que te ajuda, uma forma de trabalhar. E o compliance? Pô, a sua empresa trabalha com Bring Your Own Device, por exemplo? Como é que você faz segurança de Bring Your Own Device? Você já pensou nisso? Porque nós não queremos dar laptop. Eu quero que eles tenham liberdade. E como é que você gerencia a diferença de liberdade e deixa claro que, eventualmente, você pode ter consequências se você atrapalhar a liberdade dos pares? O que eu quero dizer é, estou na empresa e começo a baixar vídeos onerando a rede, atrapalhando todos. Você tem liberdade de fazer isso. Só que isso vai ter uma consequência para os pares e, eventualmente, para você. Qual? Pô, primeiro, você acha legal atrapalhar outras squads? Não. Faz sentido para você continuar fazendo isso? Não. Então, o primeiro passo é o ensinamento. A persistência do problema, aí a gente trata de formas mais rígidas, aí sim entra um compliance mais rígido, né? Mais combinado. Então, o que eu quero dizer é, eu não gosto de deixar explícitas nossa sopa de letrinha. Você vê que foi a primeira que a gente usou hoje. E que eu trouxe, você não trouxe nenhuma. Eu gosto de falar assim, puxa, cara, qual é o risco que você tem? Vou embarcar alguns meus e a gente vai governar todo o contexto para a gente poder avançar e fazer curvas na velocidade que a gente quer. Essa é a minha proposta. Você topa? Pô, mas não burocratiza muito. Não vou. Só vou deixar claro para todos nós aqui o que a empresa topa como limites, ou seja, uma estrada, se você for a 300 por hora e a limite é 100, você tem liberdade de fazer isso. A questão é que você está fora da lei e colocando outras pessoas em risco. É isso que a gente quer? Não. Beleza. Primeira linha combinada. Perfeito. Qual controle eu coloco? Eu vou combinar esse controle. Você topa? Topa. Não, esse controle não. Não bloqueia nada na empresa. Então vamos fazer o seguinte, não vou bloquear nada mesmo. Vou monitorar só. Eu não vou punir a maioria pela minoria. Isso é um negócio que eu também gosto de fazer. Prefiro deixar. Pode acessar o que você quiser. E aí 2 caras pisaram na bola, 2 caras eu falo com eles. Eu não vou punir todo mundo, atrapalhando a produtividade de todos. Ah, mas e aí, esses 2 caras, como é que você pegou? Ué, vamos lá, nós sabemos. A nossa competência de monitorar coisas é fabulosa hoje em dia. Então dá pra fazer. Dá pra fazer. E vale a pena. Você, por exemplo, você tiraria o USB da sua empresa? Libera todo mundo com USB, com quem não tem Bring Your Own Device? De cada 10 CISOs, eu diria que 9 vão falar que não. Que não. WhatsApp certeza. Web, você bloquearia ou liberaria? De cada 10, eu diria que 8 falariam que não. Eu quero ver, não sei se tem alguém comercial, mas eu quero ver alguém vender hoje em dia sem WhatsApp. Eu quero você, CISO, sentando lá no comercial, sem WhatsApp, e falar assim, você tem que trazer o resultado do final do mês. Eu aposto que no primeiro dia, no segundo, ele abre a mão e fala assim, acho que precisa de WhatsApp. Esse feeling, e o risco? Existe. Eu consigo gerenciar algumas coisas, monitorar, não permitir que suba arquivos pelo WhatsApp, dá para fazer. Mas bloquear em excesso, aí a gente impacta todo mundo. Cara, sensacional. Gosto demais da tua visão. A gente podia ficar a manhã inteira falando aqui. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu quero deixar desde já o convite para você voltar em breve. Porque eu acho que a forma como você enxerga a cibersegurança e tecnologia como um todo, né, é muito necessária e pouco perceptível no nosso mercado. Acho que essa conexão do negócio ela é muito falada e pouco executada. E pela forma como você coloca as suas ideias, dá para perceber que você não está só falando. Isso é um negócio que você acredita mesmo. Sim. Então é muito bacana. Eu queria deixar o microfone aberto para você mandar seu último recado. Pode falar o que você quiser, para quem você quiser. Se quiser mandar abraço para a mãe, para o pai, tá tudo certo. O microfone é teu aí para você se primeiro, despedir. Agradecer demais vocês, a todo mundo, pela oportunidade de estar aqui. É muito legal poder discutir, levar essa mensagem e falar assim, pessoal, não é só dá para fazer. E também dá muito trabalho, mas o resultado é maravilhoso. Sair da bolha e levar outras pessoas com você no sentido de evolução de liderança, conquistar outros espaços é fantástico. É desafio mesmo que o façam, porque o mercado carece disso. Você trouxe um dado fundamental. Segurança não existe porque a gente não quer ou porque muita gente tem ranço ou não tem dinheiro para isso. E como é que eu equilibro isso? Então, hoje eu diria, um profissional que vai alavancar novos negócios é o cara que consegue ser intrínseco e integrado com outras áreas e outras agendas. Menos ego, mais progresso e mais resultado. O como tem N formas, a gente discutiu algumas aqui. Mas mais do que isso é acreditar de que a função da segurança ou da tecnologia, ou ambos, de fato tem o potencial de fazer a diferença numa organização, ou mais do que isso, na vida das pessoas, seus clientes externos ou seus pares e colegas internos também. Então, acredite. Mas a gente precisa ter atitude para isso. Maravilha, muito bom. E caso você tenha alguma dúvida, eu estou no LinkedIn como Luiz Milagres e no Instagram, Luiz Milagres, fico à disposição.
Maravilha, e essa é a minha deixa para encerrar mais esse episódio do Safe Talks. Eu quero te agradecer por ter estado com a gente. Como eu sempre digo, esse podcast é feito para você, então diz aí, eu vou adorar saber o que você achou desse episódio, quais foram os insights que foram relevantes, independente de por onde você esteja consumindo esse conteúdo, tem algum lugar aí onde você vai poder comentar, nos mandar a tua percepção e manda para a gente também sugestão de pautas, temas, assuntos que você gostaria de ver sendo tratados aqui no nosso Safe Talks. Obrigado por ter estado com a gente, foi um privilégio e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.